Rabi Itzhak Luria, o Arizal, e a gente vai ler uma história que aconteceu com ele. Né? Eu achei pertinente a gente começar hoje com essa história. Shalom, Moré. Shalom, Paulo, seja bem-vindo. Perdão. O estudo da reencarnação é um dos ramos da Kabbalah. A reencarnação é a oportunidade que o Tribunal Celestial dá a uma pessoa depois da sua morte para corrigir alguma coisa que ficou pendente na sua vida. Para a alma é dada a possibilidade de descer a este mundo por meio de um novo nascimento como um bebê. E na nova vida, a alma tenta corrigir as máculas da vida anterior. Assim explicou o Arizal, o versículo 19, o capítulo 19 do versículo 8 de Terrelim. A Torá do Eterno é perfeita e faz voltar a alma. Vocês já tinham percebido isso nesse Terrelim? Então, a Torá do Eterno é perfeita e ela faz voltar a alma. Olha que interessante. Quer dizer, então, que a própria Torá já diz para nós que ela é perfeita e ela faz voltar a alma. Voltar a alma para onde? Para que a gente possa voltar para esse mundo com aquelas midotes negativas e, através desse conserto, a gente possa, de novo, ter uma nova chance. Só que, muitas vezes, nós nos distraímos. Nós nos distraímos e não conseguimos. Então, se a Torá do Eterno é perfeita e faz voltar a alma, é lógico, né, que eles trocariam aqui, tá vendo? Não tem nada a ver com o texto original. Moré, a tela não tá para nós, não. Vou botar, desculpa. Então, quer dizer que eles trocam os textos, sim, veja, ó. Os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro aos olhos. Mas aqui, ó, eles não botaram que faz voltar a alma, tá vendo? Aqui é Neshama, aqui eu tenho Nefesh e aqui eu tenho Neshama, tá vendo? Então, quer dizer, ele alegra o coração, né? E aí, cadê a palavra Neshama? Não existe. Não existe, só existe Nefesh e Neshama, trocaram, enrolaram tudo. Mas no original está escrito que o Eterno faria voltar a alma. Moré, Oi. o senhor pode reler essa frase do Arizal, por favor? Do Terlim. Não, do Arizal, que ele fala que a pessoa volta como criança. Do livro do Assim Arizal. explicou o Arizal. O versículo de Salmo 19:8, a Torá do Eterno é perfeita e faz voltar a alma. Ou seja, a Torá do Eterno é perfeita, completa. E quem cumpre em sua totalidade consegue ser uma pessoa perfeita e completa. Por isso que ele diz isso, né? Que a gente volta para corrigir as máculas anteriores. O que são as nossas máculas? Vamos lá, vamos citar. Quem tem coragem de falar um defeito seu aí? Alguém tem coragem? Eu tenho coragem de falar. Sou explosivo. Preguiça. Preguiça, tá vendo? Eu sou explosivo. Não tanto como era no começo, né? Mas eu sou explosivo. Muito explosivo também. Rapaz, tem tempo para me dizer defeito? Não, bota só um pra gente não... Senão fica difícil. Então. Assim, eu tenho... que nem vocês, às vezes explosivo, mas com pergunta besta. Isso, então tá. As pessoas quiseram falar seus defeitos, falaram. Outras ficaram quietas, acharam melhor ficar quietas. Então, se eu sou explosivo, esse é um dos meus defeitos. O que é que Deus vai fazer? Acontecerem situações para que eu possa explodir ou
é reter. E eu sou daquele que, quando explode, vai embora. Não segura mais. Né? Isso está na própria característica do signo, que é touro, touro desembestado. Então, não segura mais. Depois, com a Kabbalah, depois de muitos anos estudando a Kabbalah e levando muita pancada, então a gente vai começando a controlar esses atos ruins que nós temos. O problema é que quando você grita com a pessoa, o que acontece? Você acha que você está maltratando a pessoa, mas você está criando algo ruim dentro da pessoa. E quando você está criando algo ruim dentro da pessoa, seja seu filho, seu cônjuge, qualquer ser humano, se você criou, você vai pagar. Está entendendo como funciona? Eu tive a maior prova disso, que dentro dos nossos atos, a gente encontra os nossos defeitos de alma, que são tão profundos, mas eles são tão profundos que o Eterno tem que trazer ele à tona. E quando ele vem à tona, sim, ansiosa, tá. Então, o que acontece, gente? Eu vou contar uma história pessoal minha para vocês, né? Eu sempre fui uma pessoa muito brigona, mas eu nunca cheguei a vias de fato, mas sempre fui muito brigão e sempre fui uma antena para problemas. Se eu estivesse no lugar, ia acontecer uma confusão comigo. Era certo. Era certo. Se eu estivesse numa festa, uma confusão ia acontecer comigo, eu podia estar lá vamos dizer, num bar sozinho, chegava alguém, ia arrumar um problema comigo, era sempre assim. Era incrível. Eu já ficava preparado. E uma vez, no meio de um churrasco com conhecidos, né? E eu estava ali, sempre tive esse jeito legal, bacana de ser, mas eu sempre fui muito explosivo. Eu sei que aconteceu uma confusão, e aí daqui a pouco eu estava brigando com todo mundo, e eram mais de 10 homens. E eu chamando todo mundo para brigar, e todo mundo vindo para cima de mim, e eu não tinha medo, né? O que me parou foi o grito do meu filho, que ainda era pequeno, devia estar com uns 6, 7, 8 anos, não sei, eu falei, já está um homem já. E aí que ele falou, eu caí em si. Mas quando eu fui para casa, eu só lembrava que eu tinha servido todo mundo, que eu fui bacana com todo mundo, mas estava tão podre por dentro, mas tanto ódio, e eu não conseguia resolver aquele ódio. Não tinha nada que tirasse aquilo de dentro de mim. Alcoolizado, com aquele ódio mortal dentro de mim, eu sentei no portão da minha casa, do lado de fora, e comecei a repensar sobre isso. Eu falei, como que eu controlo toda essa raiva? Como que isso está existindo? Isso é horrível. E aí, ali foi um dos começos que o Eterno começou a me ensinar a Torá dele. Eu tinha perdido o controle. Sorte que eu não tinha alguma coisa na minha mão, uma arma, porque senão eu voltava naquele lugar, naquele ódio que eu tinha, porque esse ódio existe dentro de todo ser humano, eu faria como Caim. Não sei se alguma coisa... Acredito que Deus não permitiria isso na minha vida. Então, qual é a parte que eu tinha que tratar? Primeiro, essa intemperança, né, de não brigar e começar a amar mais as pessoas. Entender que tudo que está acontecendo comigo foi para o meu bem. Se isso não acontecesse, o que ia acontecer? Eu não descobriria o problema. E se eu não descobrisse o problema, eu não teria como tratar. Às vezes a gente está vivendo numa situação tão estranha em questão da nossa vida, que a gente não entende que a gente está numa missão e que a gente vai ser provocado dentro daquilo que a gente tem defeito. Ninguém vai estar nessa vida aí distraído, que está tudo correndo e está tudo, né? E quando as pessoas estão muito felizes, que elas não estão esquentando com nada, estão com muito dinheiro e etc, etc, isso quer dizer que o Eterno, ela está desligada do Eterno, não tem tratamento na vida dela. Agora, se você começa um tratamento,
O Eterno ele não pode pegar leve com você. Como que ele vai mostrar o seu interior? Ele vai pegar pesado. Olha a história que está falando aqui. Se a gente não conserta a nossa alma, eu vou continuar lendo aqui. A gente, então, tem problemas sérios para resolver. Se não consertar, o que, que acontece? Volta. E como volta é que é o problema. Por isso que não pode se levar na brincadeira. Por isso que eu não posso ser judeu, ou isso, ou aquilo, ou cabalista. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Uma hora eu estou legal, uma hora eu vou ser ríspido para consertar as pessoas, sem um direcionamento espiritual. Uma hora eu sou aquilo, outra hora eu sou isso, e aí depois eu vou lá, acendo uma vela de Shabat, faço uma reza, está tudo bem. Não é assim que funciona. O mundo e todo mundo espiritual, todas as coisas vão funcionar na sua vida porque elas foram construídas para isso, mediante aquilo que você é. E aí o que, que acontece? Você está numa missão. Repitam comigo, eu sou o 007 e estou nesse mundo em uma missão. Qual é a minha missão? Cuidar da minha alma, cuidar da minha boca, cuidar do meu corpo, cuidar para não ferir o próximo, cuidar para não ferir o que é divino. Essa é a minha missão. E ensinar a Kabbalah para quem quer aprender. As pessoas vão chegar. Não precisa a gente sair distribuindo panfleto, etc. Todo mundo que tiver que estudar com Moré André, vai vir. Pode ficar tranquilo. Já está lá na Torá escrito quem vai aprender a Torá comigo. Aqueles que vão ser fiéis, aqueles que vão aprender realmente, aqueles que também futuramente vão se tornar morés também. Então, tudo isso já está escrito. Não fique preocupado quanto a isso, porque isso tudo já faz uma parte do todo e do tudo. Ou seja, teria que ser assim. Não tinha como ser diferente. E vamos entender o porquê agora. Vamos ver o resto da história aqui, né? Alguém? Okay. Fez um barulho. Alguém levantou a mão, né? Ou não? Se alguém levantou a mão aí, é só falar, porque ou foi sem querer, não tem problema. Moré, Hum, o senhor se lembra que uma vez, quando eu estava lá no Nordeste, aí lá na casa de Bruno, eu levei um colega meu, a gente tinha combinado de estudar. Aí você estava sim. passando uma aula pra gente, tudo bem. Aí você disse para mim, Paulo, aquele rapaz ele não vai voltar para estudar, não. Aí ele nunca tinha ido na minha casa de manhã. No outro dia de manhã ele foi logo cedo lá em casa só dizer, eu não vou mais não estudar não, Cabala, porque não sei o Eu não que, não sei o sabia. que lá. Aí eu fiquei impressionado porque ele nunca tinha ido na minha casa de manhã bem cedo. E Entendi. você tinha me dito isso, foi logo no começo, quando eu comecei a aprender, eu digo, será que esse cara é um bruxo? Não é que ele é um bruxo, toda alma é igual, mas elas têm o seu tempo de aprender. Naquele momento, ele não ia aprender, eu nem lembro disso, Paulo, sinceramente. A gente já se conhece há tantos anos, né, que eu nem lembro disso. Foi um rapaz chamado Peron. Mas eu disse assim, será que aquele cara com você, digo, será que ele está vendo a gente de alguma forma? Não lembro, não lembro. Mas vamos continuar a história aqui. Então, só para a gente não perder tempo, porque hoje a gente tem muita coisa para estudar. Vamos lá. Então, ou seja, a Torá do Eterno é perfeita, completa, e quem a cumpre em sua totalidade consegue ser uma pessoa perfeita e completa. No entanto, quem não consegue fazer isso, quem não atinge essa perfeição e plenitude, faz voltar a alma. A Torá faz com que esta alma volte a este mundo para completar aquilo que ficou faltando da Torá. Quer dizer, então, que se a Torá não estiver completa dentro de você, você volta, então, para estudar mais a Torá até que ela fique completa dentro de você. Olha que coisa interessante. As almas reencarnam e voltam a vir ao mundo em diferentes formas.
segundo as máculas que causaram. Nos livros dos sábios de Israel está escrito que aqueles que cometeram um pecado relacionado à idolatria reencarnam como um animal, porque os idólatras se parecem com animais, reencarnam como cachorros, aqueles que não se importam com alimentação coxé, e aí a gente sabe que é o estudo da Torá coxé, e quem não, os que comem carne impura, carne dilacerada, que diz que deve ser jogada aos cães, né? Algumas vezes que cometem pecado de Lashon Hará também voltam a este mundo na figura de um cachorro, como disseram os nossos sábios de abençoada memória. Todo aquele que incorre no pecado de Lashon Hará merece ser jogado aos cães. Isso está em Haredim, capítulo 33, né? Então, os justos eles vão reencarnar em peixe, aqueles justos tzadik, aqueles que pecaram, eles voltam como peixe para ser comido no Shabat. E quando eles são comidos numa mesa de Shabat, aquelas partículas de almas que ficaram no peixe, elas são retificadas, né? Ele também ensinou algo novo e descobriu que existe caso em que a alma volta em um objeto inanimado, ou em um vegetal, por exemplo. Os que pecam com a fala reencarnam em uma pedra, e os que fazem os judeus comerem algo proibido, como uma comida impura e não caché, reencarnam nas folhas de uma árvore, ao qual fica sendo fustigado pelo vento. Os cabalistas, especialistas no estudo da reencarnação, explicaram que existe uma diferença entre as almas que vêm novamente ao mundo, como seres humanos, e aquelas que reencarnam em uma pedra, em um vegetal. Ou em animais, quando o homem nasce uma nova reencarnação, ele não lembra de nada do que fez na vida passada. E não sabe que ele é, na verdade, uma reencarnação, mas que volta ao mundo como animal. Mas quem volta ao mundo como um animal, um vegetal, ou uma pedra, sabe e reconhece que aconteceu em vida passada. Durante todo o período de tempo que ele ficou neste mundo, ele sente pena e dor por ter cometido o erro e não ter conseguido alcançar a perfeição e a plenitude em sua reencarnação anterior. E ele fica procurando por sua ratificação. O Arizal era extremamente versado nesta sabedoria, e não só isso, ele sabia revelar segredos das reencarnações anteriores de uma pessoa ou de um objeto, como também sabia que era preciso fazer e como poderia ajudar a alma a chegar na retificação total. Uma vez, quando ele saiu com seus alunos para o campo, na redondeza de Tzfat, para se dedicar juntamente com eles à Torá, ele lhe contou que estava vendo sobre as árvores milhares de almas reencarnadas, ao voltarem, né, eles cortaram o caminho por um local mais pantanoso. E o Ari voltou a dizer que na umidade do local estavam reencarnadas diversas almas e que elas se reuniam ao redor para poderem se retificar e conseguir atingir com plenitude a Torá, ou aprender a Torá. Que coisa bonita! A única missão que nós temos é... Respondam para mim, qual? Cuidar da alma, estudar a Torá. Estudar a Torá. Você só está aqui nesse mundo para estudar a Torá. O resto tudo é distração. Agora, a decisão é sua. Gente, vamos começar nosso estudo. A gente vai falar hoje de Bereshit, entender um monte de coisa bacana, porque a nossa alma vai absorver isso, não é? Então, dentro de Bereshit, dentro de todos esses ensinos, a gente vai aprender essas coisas. A gente sabe, todo mundo sabe que a palavra Bereshit, ela é falada muitas vezes, a gente falou tanto da palavra Bereshit, né? E a gente falou sobre a palavra Elohim, não é isso? A palavra Elohim, a gente sabe que ela é formada... Vamos ver quem já sabe. Qual é o aluno que já sabe como se escreve Elohim? Falem as letras para mim.
Oi. Oi? Moré, as Oi. letras? Isso, de Elohim. Vamos lá. Aleph, Aleph. Tá, vamos lá. Vamos botar o Aleph aqui. L- E a outra? Lamed, Lamed. Rei, Re. Isso. E a outra? Yud, Yod, E a última? Mem. Exatamente. Mensofite, olha lá. Elohim. Nós escrevemos isso. Viu que legal? Todo mundo junto, unimos nossa alma e conseguimos descrever uma palavra da Torá chamada Elohim. Elohim deixou a gente, não foi? Com a cabeça bem complicada. Por que Deus ele criaria um Elohim? Ou o que é um Elohim? Na verdade, são Elohim, são poderes. E qual a gematria que deve ter essa palavra? Vamos comigo de novo me ajudar. Quanto vale o Aleph? Exatamente. Vamos botar o Aleph aqui em cima e já tente falar para mim quanto vale o Lamed. 30. 30. Exatamente. Caramba, vocês estão afiados, hein? Então vamos lá. Vai jantar. É isso aí, ó, viu? Assim todo mundo participa, todo mundo aprende e memoriza. Então, se eu tenho 30 mais 1, né? Agora eu preciso saber da letra R. Deixa eu ver quem quer entrar aqui na nossa aula. Dona Eni. Shalom, Dona Eni. Tudo bom? Você e a Dona Terezinha atrasada, né? Vou puxar a orelha de vocês, hein? Vamos lá. E a letra R? Vale quanto? Rei é 5. Rei é 5, isso. Yud é 10. Yud é 10? Caramba! Então, Yod é 10. exatamente. E quanto vale o Mem final? O Mem final, o Mem Não, normal não, é normal. Faz 40. 40. Isso aí, olha. Tá vendo como é que é importante saber essa numerologia? A gente vai entender como é importante contar na Torá, né? A gente contar. Agora eu quero saber quanto vai dar essa palavra, qual é o valor dela. A gente fala sempre. 86. 86. 86 aí, tá vendo? O Jamilton, ele sabe. Agora, se eu tenho 86, eu tenho que comparar qual é a letra que se compara a ela. Então, a letra que vai se comparar aqui é exatamente... Vamos fazer aqui junto, ó. Vamos ver se vocês conseguem identificar essa letra. Essa palavra, perdão. Rateva. Vocês já ouviram falar nessa palavra, Rateva? Rateva é natureza. Tá vendo? Elohim. Vamos fazer a gematria aqui, ó. A gente já sabe que o Rei vale quanto? 5. Isso. Vamos botar o 5 aqui em cima do nosso Rei. E o Tavi vale quanto? 9. Tavi não, Tete. Perdão, gente. 9. Tete é 9. É 9. Eu falei Tavi, mas é Tete. Tá vendo? E o Beit? 2. Deixa eu consertar essa palavra aqui, que aqui no final é um Ain e não... O Ain é 70. Isso. Olha lá, vamos lá. Tá afiado, hein, Paulo? Tá afiado, tá vendo? Aos poucos. O Beit é quanto mesmo? 2. 2, né? Olha lá, 2. E o Ain é 70, como você já falou, né? Vamos fazer a conta, vamos ver quanto vai dar aí essa palavra natureza, a natureza, né? E juntamente, qual valor ela vai dar? 87. 87? Não pode. Não, peraí. 75. 86. 86. Ah, então quer dizer que Elohim e natureza é a mesma coisa. Olha aí. Então, olha como é que a gente vai entender a nossa aula, que Deus criou a natureza e Elohim é essa natureza. Por isso que toda vez que vinha um castigo dos céus, era o quê? Era um efeito natural.
um fogo, um terremoto, o vendaval, a terra que se abriu para engolir Cora, não era isso? Eram o Os quê? vendavais em Jó, né? Efeitos naturais, não era isso? Olha que coisa interessante. E que nada disso era o eterno, mas era uma criação do eterno. Olha como é que a Torá ela vai se desenrolando e a gente vai entendendo. Por isso que existe na Parashá Bereshit 32 vezes a palavra Elohim. Tá vendo? Então, lá tem 32 vezes a palavra Elohim. Vocês podem ver lá no canal. Existe a gente falando do Sefer Tzirah, isso quer dizer, se tem 32, por que tem 32? Porque 32 são os caminhos de Kabbalah e de Torá que a gente vai começar a estudar hoje. Olha que coisa bonita, que legal. Então, quer dizer que, para eu poder entender a Torá, eu preciso entender esses conceitos? Sim, porque se eu não estudar a Torá com toda a força da minha alma, se eu não colocar isso como o principal modelo da minha vida, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me retificar, porque não existe outro instrumento no universo que possa fazer isso. Não existe uma religião que possa fazer isso. O único que pode fazer isso é o Eterno, mas ele criou o quê? A sua Torá para que nós pudéssemos estudá-la. Vamos ver aqui antes da gente ver os segredos, para que a gente possa estudá-la. Está no livro de Yehoshua, Josué, escrito para ele, para que ele possa estudá-la, no capítulo 1, aqui escrito, ó, vamos ver como que você deve se apaixonar pela Torá e como você deve estudá-la, né? Aqui, ó. Diz aqui para você ter bom ânimo, ter cuidado com a lei de Moshe, não desviar dela, não afaste o livro da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele o que, gente? Dia e... Laila. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Olha que bacana. Então, de manhã eu vou botar no programa da Ana Maria Braga e vou ver a receita do dia. À tarde eu vejo lá o reporte, vejo o jornal, à noite outro jornal, passo o dia todo olhando todos os vídeos, está acontecendo na Fazenda, daqui a pouco o Big Brother. É isso que está escrito aqui? Não. Não. E quer dizer, então, que se eu não faço isso, se eu não medito nesse livro dessa lei dia e noite, eu estou o quê? Desviando da Torá. Não, você está ferrado mesmo. Está sendo um transgressor, né? Você está ferrado, porque você não vai conseguir consertar o quê? Aqui está mandando, ó, vai lá na casa do seu vizinho, tomar conta dele, vai lá fazer isso, aquilo. Eu não gosto, não. Vai tentar salvar o mundo. Não tem nada disso aqui, não. Vai converter as pessoas ao judaísmo. Medita nessa Torá dia e noite. É o mandamento primordial e único que está aqui. Então, vamos ver aqui como que tudo isso vai funcionar dentro da própria Torá, não é isso? A palavra Elohim, não é que Deus fez alguém ruim, mas ele é a natureza. O que a natureza vai fazendo com a gente? A gente vai vivendo, aí a natureza está sobre o nosso corpo, a gente vai envelhecendo, chegam as doenças. A natureza ela pode criar bactérias que vão agir no corpo humano contrário às nossas bactérias e células naturais, elas combatem ali, quer dizer, é vida também. É vida também, mas essa vida, ela é ruim, ela ataca. Tudo que te ataca é ruim. Se você estiver no sol e não tiver uma sombra, então a natureza ela começa a colocar sobre você ali muito calor. E o seu corpo vai descompensar por causa do calor. No frio, a mesma coisa. Tá vendo? Tudo isso é força da natureza. Mas quando o Eterno, bendito e sagrado seja Ele, Ele vem sobre a natureza, logo ela não pode tocar em mim. Lógico que tem um processo natural, mas ela não pode tocar em mim. Lembra da história de ontem? Que o rapaz subia, né?
um grande seguidor de Torá, um grande tzadik, que ele subia a montanha e ele não escorregava. Muitas vezes a gente leva a coisa para o lado físico, isso é normal acontecer milagres. Mas a gente está falando aqui em subidas para o céu. Ou seja, será que nossa rampa em ida para Hashem, ela está escorregadia? Será que a gente está escorregando nessa questão da reencarnação, do entendimento da Torá? Será que tudo isso não é um teste? Alguém pergunta. Ah, sim, pode falar. Moré, isso não sei se faz lembrar também a parte quando Moisés estava no Egito, o fogo, que a sombra protegia do sol, né? E o fogo ali direcionava eles no deserto, né? Nuvem, fogo, etc. Exatamente. Toda vez que a gente lê nuvem na Torá, a gente está falando da presença divina. Então, Sim. é ela, a presença divina, que vai trazer para a gente realmente o descanso. Em Bereshit, a gente já leu lá no começo, né? Tem tanta coisa, às vezes não dá para sair de Bereshit, né? O Eterno criou lá, ó, o Et. Tá vendo? Todo estudante de Torá sabe que essa palavra não tem sentido nenhum dentro do hebraico. Do hebraico escrito, né? Ela não tem sentido. A frase poderia ser lida sem o Aleph e o Tav, mas elas estão aí para mostrar justamente, fazendo uma separação, que o Eterno, mesmo antes de criar o céu e a terra, ele coloca um ponto de divisão, que seria a própria árvore sefirótica. Quando começa no 1, Keter, você tem o Aleph, que vai descer até lá o meio entre Yesod e a terra. Logo depois, ele repete, lembra, como a gente viu ontem, o mesmo processo. Mais uma vez, ele coloca o Aleph e o Tav, mostrando o quão é importante tudo isso. Além disso, quando a gente pega a palavra Bereshit, é a primeira palavra da Torá, essa aqui é a semente, essa palavra é a semente dos 5 livros da Torá. Ou seja, sem Bereshit, a Torá não existiria. Ela também ela é a semente do primeiro livro, ou seja, ela é a semente dos 5 livros, ela é o primeiro livro também, que é Bereshit, ela é a semente. E a palavra Bereshit é a semente também da primeira paraxá. Veja, tudo, na verdade, começa pela palavra Bereshit. E a letra Beit é a semente da palavra Bereshit. Tá vendo? Como Bereshit é a semente dos 5 livros. Do primeiro livro também. Também da primeira paraxá. Mas Beit é a semente da palavra Bereshit. Observem que na Torá existem algumas letras que são incrivelmente diferentes das outras. A primeira letra que escreve Bereshit, do sagrado e santo seja ele, ela é enorme em relação às outras letras. Se você vai aqui no capítulo 2, você tem uma letra pequenininha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Às vezes tem, às vezes não tem. Na Torá tem, né? Assim foram acabados os céus e a terra, e os seus exércitos, abençoou Deus o 7º dia, descansou, deixa eu ver se eu... E aqui está, né? As origens do céu e da terra, e aqui eu tenho a palavra Berribarão, tá vendo? Se eu troco o rei pelo Aleph, eu tenho a palavra Avraham. E olha o Beit aqui na frente, de novo. Quer dizer, tudo foi criado em Avraham. Isso é o que está apontando a Torá com essas letras que têm o tamanho diferente. A maioria delas são o tamanho médio, que é essas normais. Mas eu tenho as letras que são grandes, as letras menores, as letras cortadas, tem hora que está faltando letra, e é aí que eu vou descobrindo
todo o segredo da Torá. Por isso que a palavra sofrer, segundo o Sefer Tzirá, não é escrever, mas é contar. Aprenda a contar. Veja, a gente começou a contar a Torá e a gente começou a usar esse método para entender, né, que através de se contar as coisas, a gente descobriu um montão de segredos. E se a gente agora começar a contar e aprender a contar que só existe um Deus, nenhum outro Deus, além dele se criou, e nenhum outro se formou, eu não tenho que ter medo de nada, porque tudo está na mão dele. Eu não tenho que ficar fazendo contas do que vai ser o amanhã, porque tão certo, eu posso falar tão certo que ele vive? Não. Tão certo que ele criou a vida e mantém toda essa vida da forma que ele quer, o soberano dos céus, o rei dos exércitos, eu não devo temer nada. E a minha falta de temor às situações não é uma falta de temor a ele. Na verdade, quando eu tenho umas situações e que eu fico me mastigando por dentro, eu mostro que eu não creio nele. E eu falo para ele assim, eu não creio em você. Elias, quando estava lá no deserto, né, Eliarro, como esses 6 homens iam para o deserto, eles não levavam nada. Eles só levavam a sua esperança e fé em Hashem. Estava vendo agora uma história, eu não acabei de ver sobre um sábio, amanhã eu trago essa história, mas vou contar porque eu achei muito interessante. Eu não vi o final. Mas o sábio, ele estava andando no deserto e ele, então, de repente, lidar com 2 leões. Se nós que somos seres humanos comuns, não somos tzadikim, né? A gente vai sair correndo, a gente se desespera. Esse sábio, ele começou a rezar. Hashem, o Senhor que é dono de todos os céus, e de todos os animais, e de todos os anjos, e de todos os demônios, e de todas as células, e de tudo. Por favor, manda o almoço desses leões. E aí diz que na hora caíram 2 pedaços de carne do céu, enorme. E o resto eu conto amanhã, porque eu não sei. Mas Hashem, ele está no controle de tudo. Quando a minha alma, a sua alma entrou nesse mundo, a gente não sabia de nada. Éramos, lembra, pequenininho. A nossa Torá agora também está pequenininha. A gente não sabe de muita coisa ainda. Mas a gente vai aprender. O Eterno, ele está dando a chance da gente aprender essa Torá da forma que ela tem que ser aprendida e ensinada, sem ser comercializada, mas ser ensinada por amor às almas. Porque se as almas não aprenderem a Torá, o que vai acontecer? O mundo não tem retificação. E se a sua alma é a minha alma, um pedacinho está em você, um pedacinho está em mim, o que vai acontecer, então, se a gente não se juntar para amar o outro como a nós mesmos, isso em todas as situações, e o Eterno acima de todas as coisas, e saber que Ele está no controle de tudo, ainda quando eu não entendo as situações, então eu estou aprendendo a fazer o chamar. Veja se sabe, 2 leões, e ele tranquilamente fechou os olhos, fez uma reza. Nós não somos assim. Nós queremos fazer ação e achar que através da nossa ação a gente vai chegar ao objetivo quando tudo está nas mãos do Eterno. Ou seja, às vezes eu estou com problema com financeiro, problema com depressão, problema com isso e aquilo, mas tudo isso está na mão do Eterno. Enquanto eu não resolver o problema interno, essas coisas não vão passar. Então eu tenho que aprender a resolver o problema interno, aprender a Torá, viver para a Torá, e aí o Eterno vai começar a agir. Muito bem.
A gente sabe que o Beit começou tudo, né? Ou seja, não começou pelo Aleph, começou pelo Beit. Vamos então ver aqui uma coisa. Gente, se tudo começa pelo Beit, não é? Nós temos a letra Beit aqui novamente. Então, nós sabemos que o mundo da criação, que é Olam, né? Eu vou escrever em português mesmo. Olam, Beriá. Ué, não está indo? Ah, está em hebraico, perdão. Olam, Beriá. Se é Beriá, ele começa com qual letra? Com a letra Beit, né? A palavra bênção, Berahá, começa com a letra Beit, Berahá. E agora, uma coisa interessante. A gente vai pegar uma letra Beit, vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Opa, mas é para colar fora. Então, a gente cola aqui fora, logo eu tenho uma letra Beit ali. Essa letra Beit, ela é poderosa, hein? Olha, vamos lá. A gente já aprendeu na aula da letra Beit o quê? Que o Beit ele é formado de 3 letras. Baruch Hashem, não é? Amém. Quem pode falar comigo que Deus ele é poderoso, ele é santo e ele é sagrado? Ele é santo, ele é sagrado. Não existe nenhum outro que possa se comparar a ele. Nenhum outro se formou ou se criou igual ao nosso Deus, que é criador de todas as coisas e que construiu tudo segundo a sua vontade. Dizem que quem não responde amém não ganha o mundo vindouro. Amém. Então, Amém. vamos lá. Então, olha que coisa linda aqui na nossa aula de hoje. Nós temos a letra, o Beit. O Beit ele é formado por 3 letras Vav. Olha aqui. Então, 3 letras Vav são realmente o que o Eterno criou a letra. A letra não é Deus, a letra é uma criação, tá vendo? Ó? Então, se eu tenho 3 letras Vavs aqui, gente, ó, tem uma aqui, ó, uma letra Vav aqui, tem uma que representa o mundo superior deitado em cima, tá vendo? E outra embaixo. Eu tenho 3 letras Vavs. O que na verdade eu tenho aqui, gente? Vamos ver aqui o que eu tenho realmente aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, vamos pegar aqui essa árvore aqui que é mais simples. Ó. E a gente volta aqui para a nossa apresentação. Vamos colar aqui. Vamos diminuir um pouquinho, só para a gente ter espaço. Agora, quantas pernas tem a minha árvore sefirótica? Ela tem uma perna do lado, né? Desse lado aqui, ó, do lado direito. Deixa eu desagrupar aqui. Não dá para desagrupar. Mas eu tenho uma perna aqui, ó, do lado direito. Eu tenho uma perna do lado esquerdo e eu tenho a parte central. Então, o que está falando aqui, ó? Eu tenho um mundo superior, um mundo inferior, e eu tenho a ligação, que são 3 Vavs. Então, o que Deus criou no início? O Beit criou o quê? O mundo. Não. A ligação. A árvore sefirótica. Sefirótica. Árvore sefirótica. Exatamente. Por isso, tá vendo como é que vocês são muito inteligentes? Caramba, olha como que vocês mataram a charada. Quer dizer, então, que tudo veio a existir através do Beit. E que ele, na verdade, criou a letra, o Eterno criou a árvore sefirótica que está onde? Vamos ver aqui, está dentro do próprio Beit. Olha lá, se eu pego o Beit e boto ele aqui, ó, vamos botar a árvore sefirótica dentro da onde? Do nosso Beit. Uau! Baruch Hashem! Olha isso! Porque então, o Beit também é casa, né? Olha lá, tá vendo? Casa de todo o sistema astral. Uhum. E a gente que imaginava que o Beit era pequenininho, não é isso?
E olha só que coisa incrível que a gente está descobrindo agora. Está tudo dentro do Beit, não é isso? Tudo dentro do Beit. Quer dizer, o Eterno... Será que já está acabando a aula? Ah, Georgina, pode falar. Pode falar, Georgina. Então, eu entendi essa explicação, mas veio assim, como eu fiquei assim, como assim 3 vaves? Eu vi 2 vaves aí. No caso, o terceiro é o quê? A ligação, você está dizendo? Vou mostrar para você aqui já. Aqui, ó, eu tenho um vave aqui, tá vendo? Vou botar aqui em vermelho e aumentar a seta. Tá vendo? Eu tenho uma aqui. Essa é uma das formas de se enxergar. Tenho outra aqui em cima deitada, tá vendo? Eu vi a em pé e a deitada. Eu não vi a terceira. A gente vai ver a outra. E a gente tem a terceira aqui embaixo, ó. Vou virar aqui a seta aqui, ó. Essa é uma das formas de se enxergar. Ó. Então... Eu já vi. Já viu? Já. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. 3 vaves, tá vendo? Que liga os 2 vaves de cima. Isso. Esse de baixo é o nosso mundo, é o mundo físico, a criação. O de cima é os céus. E esse outro aqui é a ligação. Deixa eu dividir aqui para vocês terem uma ideia melhor. Tá vendo aqui, ó? Eu divido aqui, eu tenho logo agora 3 vaves, ó. Ah, tá. Tá. Entendeu? Olha lá, ó. Um vave em cima, um vave que liga pelo lado direito. A gente vai entender isso também. Pelo lado direito. Tudo que eu vou fazer para a Shen não pode ter interesse, porque senão vira lado esquerdo. Tem que ser por amor. Por isso que o hebraico é do direito para a esquerda, né? Isso, isso. Então, olha que legal. A gente vai descendo aqui para a gente entender melhor essa aula. Além disso, a palavra Bereshit, deixa eu copiar aqui para a gente ir com bastante pressa, a gente aprender. Essa palavra Bereshit, ela tem mais de 900 conotações somente gemátricas dentro da Torá. A gente vai ver algumas. Vamos lá. A palavra Bereshit, ela pode ser... Deixa eu só diminuir esse quadro aqui. Aumentar aqui. E tá num... Tudo bem. Então, gente, o que acontece? Ela pode ser Otsá Hatorá. Então, vamos mudar as letras aqui, né? Por quê? Vamos ver o valor gemátrico da palavra Bereshit para a gente entender isso. Mais uma vez, eu peço a ajuda dos universitários. Quanto vale o Beit? 2. 2, isso. Vamos ao nosso Beit. Já vai vendo para mim o valor das próximas letras. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês, hein? Então, se o Beit vale 2, e o Reish vale quanto? 200. Olha, tá aí, 200. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui com a nossa Torá, 200. E aí eu tenho o Aleph. O Aleph, poxa, todo mundo sabe que vale quanto? Exatamente. Enquanto a gente vai falando, a gente vai aprendendo e os outros alunos que ainda não sabem vão acompanhando. E vão também aprendendo. E o Shin? 300. 300, rapaz. E o Tav? 300. E o Yud? 10. 10. Exatamente. Chega no Yud com 10. E o Tav também, eu vou precisar que vocês me falem. 400. 400. 400, exatamente. Eu vou escrever outra palavra aqui. Ixi, eu acho que eu vou perder mais um tempo com essa aula. Vou deixar a aula do Zayn para amanhã. O que vocês acham? Aí a gente continua. Eu não sei se levantaram a mão, se está acabando o tempo. Deixa eu olhar aqui, peraí. 10 minutos que está aí.
Então tá. Vamos aproveitar esses 10 minutos e vamos continuar a aula. Aí depois a gente fala da letra Zayn na próxima aula, depois amanhã. Então, vamos escrever aqui a palavra um tesouro em hebraico, tá bom? Vamos lá. Vou botar aqui. E vocês já vão anotando aí, para depois vocês me darem os valores. Ó, Aleph, Vav, Tzadik e também Ureish. Muito bem. Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte, né? A Torá. Então, a Torá é um tesouro. Então, um tesouro é a Torá. Está escrito aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer a gematria para ver quanto vai dar isso, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu copiar aqui, deixa eu formatar. Agora me digam aí quanto vale o Vav. O Aleph. O Aleph. Oi? Né? Vale 1. O Vav vale quanto? 6. Exatamente, 6. E o Tzadik? 90. Rapaz, eu estou impressionado com o Paulo, hein? Essas canções hebraicas que você está cantando está te potencializando. É o Eterno que faz Ana me ensinar. Eu estou vendo que a Ana está quietinha, ela sempre falava. Mas tá bom, tudo tem um porquê. Para não dar microfonia. Tá. É modesto. Então tá, vamos lá. 200, tá vendo? Ó, aqui já tem uma parte. Agora vamos ver aqui a segunda parte. O Re vale 5, né? 5. Exatamente. Se o Re vale 5, o Tav vale 400. Já vou pegar aqui para não perder tempo. Ele vale 400. O Vav vale 6, não é isso? O Vav vale 6. Eu tenho um Vav aqui. O Reish vale 200. Já tem um Reish aqui. Já vão fazendo as contas aí para quando eu acabar aqui, ó, já saber quanto tem. E o Re vale 5. $616. 616. A segunda palavra. 913 o total. Das Exatamente. 913. Então, quer dizer que a gente está recebendo do Eterno o quê? Um tesouro. A Torá é um tesouro inestimável. Se a gente rasgasse a Torá ou tirasse uma letra dela ou traduzisse ela para outra língua, o que ia acontecer? Íamos perder que a Torá é um tesouro. Se ela é um tesouro, a gente não pode jogá-la fora. Não é verdade? A gente tem que valorizar essa Torá. E se a gente parar para fazer algumas contas aqui? Vamos lá fazer aqui. Então, vamos fazer 9 mais 1 dá quanto? 10. Mais 3, vamos botar o sinalzinho aqui de mais. Mais. E no final vamos botar igual para a gente saber o resultado dessa conta. Quanto vai dar aqui? 13. 13. E 13 é o quê? 13 é a palavra Ahavá e também Errad. Então a Torá está falando que mesmo que a Torá comece com 2, o Eterno é Errado. E que se está já no mundo da criação, já não é mais o Eterno, mas é uma criação.
São. Criatura, criação, exatamente. Agora a gente tem um outro segredo aqui. Se eu somar 1 mais 3, quanto eu vou ter? 4. E quantas letras tem o tetragrama sagrado? 4. 4 letras, que é o Havaiá. Yud, Kei, Vav, Kei. Tá vendo como a gente está avançando na Torá? Agora vamos subir aqui, vamos pegar a nossa árvore sefirótica, vamos copiar ela e vamos botá-la lá embaixo. Quando estiver acabando, vocês me avisem, tá? E aí eu não fico falando sozinho. Tá ok? Então a gente tem a árvore sefirótica aí. Vocês sabem o que é Pessa? Eu vou explicar para vocês agora. Pessa, ele representa exatamente o lado esquerdo da árvore sefirótica. Então vamos escrever aqui Pessa. Então, olha só, eu tenho aqui já a saída do Egito, que é Pessa, não é isso? Representa o lado esquerdo da árvore sefirótica, não o lado direito. Sukkot, Shavuot, representa a parte central. Então, quer dizer, olha como que a gente está se desenvolvendo, entendendo o que é a Torá, né? Shavuot representa a parte central da minha árvore sefirótica. E, então, Sukkot vai representar a parte direita. Como são chamadas essas festas, né, dentro da Torá? Olha só, eu tenho Sukkot, elas são chamadas das 3 festas principais dentro da Torá, que é chamada como, gente? Shelosh Hagalim. Deixa eu escrever em português para vocês. Shelosh Hagalim. Então, vamos lá. 3 festas que são chamadas de Shelosh. Santa Convocação? Shelosh, que é 3 festas, né? As 3 festas principais. Shelosh Hagalim. Está acabando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 3 minutos. 3 minutos. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente para aqui em Shelosh Hagalim e a gente volta 8h15 para terminar essa aula, tá bom? E aí a gente tenta terminá-la todinha. Antes de terminar. Oi? Eu tenho uma perguntinha antes de terminar a aula. Pode fazer. Então, aqui, eu entendi o que você está falando, mas o que está escrito lá em cima que deu 913? Essa palavra Otsar Hatorá. Não entendi. Otsar Hatorá. Um tesouro da Torá. O tesouro da Torá. A Torá é um tesouro. Ok. Tá bom? Então, tem mais alguma pergunta? Não. Então, tudo bem. Até daqui a pouco, gente. A gente volta já. Se assim o Eterno nos emprestar vida, daqui a pouco nós estamos de volta. Tá bom? Shalom. Até.